Há 18 anos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios promove o programa Pai Legal. Esse projeto ele permite que crianças e adolescentes possam ter o nome dos pais em documentos como certidão de nascimento e carteira de identidade. Com a pandemia, o programa continua atendendo, só que de forma remota. Toda criança ou adolescente tem direito ao registro de paternidade e prestação de alimentos. É lei. E com base nisso, o Ministério Público do Distrito Federal realiza há 18 anos o programa Pai Legal, com informações obtidas nos cartórios, fornecidas pelas mães ou pelos menores. O MP tenta localizar os pais e pergunta se eles querem fazer o exame de DNA e o registro da paternidade. Assim, eles podem regularizar a situação dos filhos, que passam a ter os nomes dos pais nos documentos pessoais. Em 2019, quase 700 crianças foram beneficiadas pelo projeto. Este ano, o programa funciona de uma forma um pouco diferente. Por causa da pandemia do coronavírus, as audiências presenciais estão suspensas. Agora, o Ministério Público conversa com as famílias pelo celular. Pais e mães recebem orientações sobre o programa Pai Legal por meio de vídeos explicativos. Além disso, estão disponíveis serviços como a marcação dos exames de DNA, regularização da paternidade e acordos para pagamento de pensão alimentícia. Em 18 anos, o programa Pai Legal, coordenado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, o PROFID, já auxiliou mais de 4.000 crianças e adolescentes a terem os nomes dos pais nos documentos. Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com o Ministério Público do Distrito Federal pelo site, e-mail ou telefone. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a promotora Leonora Brandão. Doutora Leonora, seja bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos na reportagem do Gabriel, já é um projeto consolidado, quase 2 décadas. Eu queria que a senhora falasse como é que tem sido o desenvolvimento desse projeto durante a pandemia, bons resultados, acho que acaba agilizando até o processo, a tecnologia trouxe, né, boas. Essa inovação foi positiva? No início nós fomos surpreendidos, né, com a quarentena e nós tivemos que fazer uma readaptação em todo o nosso procedimento de trabalho, porque as nossas audiências eram todas feitas em regime presencial, sejam as referentes a reconhecimento de paternidade e acordo de alimentos, as oitivas de mãe, as oitivas dos pais dos investigados e principalmente os mutirões, esses tiveram que ser efetivamente suspensos. Com o objetivo da gente não prejudicar os procedimentos em andamento e continuar garantindo que novos procedimentos fossem abertos, a promotoria começou a atuar no contato com as partes por aplicativo ou por e-mail. E a nossa surpresa foi que esse tipo de contato deu muito certo, porque as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de se locomover até a promotoria. E com esse contato nós conseguíamos conversar, passar informações, passar instruções, e aí nós fomos, com o decorrer da pandemia, aprimorando essa forma de atendimento, até resultar em alguns vídeos explicativos, em que nós encaminhamos para as partes, já para orientar a forma de proceder, para esclarecer qualquer dúvida, e tem dado muito certo, nós temos conseguido manter o trabalho da promotoria em atividade. Que bom. Bom, o que significa ter o nome do pai no registro? Não tenho certeza que é muito mais que aquela coisa burocrática de um simples nome no papel, né? Certamente. A gente diz que está diretamente ligado à dignidade da pessoa. E a gente comprova isso no dia a dia da promotoria. A relevância que aquele prosseguimento do reconhecimento de paternidade, a proximidade do menor com o pai, com a família paterna, a comprovação daquele vínculo, eles são de extrema importância para a autoestima dos jovens, das crianças e dos jovens que são atendidos por lá. Então, muitas vezes, esses jovens já um pouco maiores, eles comparecem à promotoria, eles ajudam a escolher o sobrenome que vão acrescentar após o reconhecimento, e a gente vê que isso é um motivo de muita alegria. Então, não significa só a questão do papel, são todas as consequências desse reconhecimento paterno, principalmente a parte socioafetiva. E deve ser um trabalho muito gratificante também, né, promotora? Olha só, nós temos várias situações. Por exemplo, a mãe
que sabe quem é o pai, aquele indivíduo não quer assumir a paternidade. Temos também aqueles casos em que foi um relacionamento rápido, a mulher não sabe exatamente, né, quem é o pai da criança, enfim. Temos várias situações. Eu queria saber como é que o Ministério Público atua com essa diversidade de casos. Então, vamos lá. A gente costuma dizer na entrevista com as mães que 99% do sucesso do nosso auxílio no reconhecimento de paternidade depende muito da relação delas para conosco. E depende muito das informações que essas mães nos fornecem. Se a mãe não colabora, ela não quer fornecer indicação paterna por algum motivo particular, ou se ela se sente, às vezes, envergonhada de reconhecer perante a promotoria que se relacionou com mais de uma pessoa, o que hoje é uma situação assim, mais frequente, né? Às vezes a gente, por conta disso, não tem como iniciar o procedimento, porque nós não temos ponto de partida para investigar. Então, muito do nosso trabalho depende da boa vontade e do procedimento da mãe. O que é importante deixar claro? Não tem que se sentir constrangida, porque existe todo um preparo da equipe, é uma equipe muito antiga. Nós já trabalhamos juntos há bastante tempo, praticamente do início do Pai Legal até agora. Então, assim, não existe constrangimento nessa área. A geração de um filho e as consequências que são geradas a partir daí não deve ser motivo de vergonha para ninguém, pelo contrário. Então, assim, a partir do momento que as mães nos fornecem esses dados, nós vamos adiante nas nossas investigações. No que diz respeito ao pai que, mesmo sabedor da possibilidade daquele vínculo, se nega a fazer o reconhecimento, existem hoje as ferramentas necessárias para que esse direito se concretize. Uma delas, nós chamamos esse investigado para uma conversa lá na promotoria, e aí nós abrimos a possibilidade da realização do DNA. O que é importante a gente deixar claro é que a grande maioria dos não reconhecimentos, ela tem a motivação apenas na dúvida sobre o vínculo genético. Não é aquele medo de se comprometer com pensão, não é isso. A pessoa, às vezes, teve um relacionamento eventual e ela quer ter certeza da paternidade. Então, para isso, existe o DNA. O DNA, hoje em dia, em Brasília, ele é feito nos laboratórios particulares sob um custo um pouco menor, né? Existem termos de cooperação da Profid com alguns laboratórios, então o exame que sairia R$550 a R$600, a gente consegue agendar por R$200. Aquelas pessoas que não têm a mínima condição de custear, nós vamos ingressar com uma ação de investigação de paternidade e fazer o exame no laboratório de DNA forense pela vara de família. Então, assim, não existe motivo para não se haver uma tentativa de conciliação a respeito dessa dúvida quanto ao vínculo genético. E o Ministério Público sempre atuando também, né, promotora, no apoio, né, a essa questão. Eu quero parabenizar a senhora pelo projeto, que já atua há quase 2 décadas no projeto Pai Legal, desenvolvido aqui pelo Ministério Público do Distrito Federal. Eu conversei ao vivo com a promotora Leonora Brandão. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando sobre o assunto rende, mas eu agradeço mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, estou à disposição para outros encontros. Que bom.